Alô? Oi? Oi, professora, tudo bem? Boa noite. Oi, querida. Caramba. Gente, desculpa, né? Tem um doente que mora dentro dos aparelhos eletrônicos. Ele resolveu acordar, né? Então, depois de muito tempo, eu descobri que o problema não era. Eu troquei o terceiro computador e falei, não é possível, né? Na verdade, a conexão aqui que não está segurando. Aí, mas eu estou roteando do celular. Vamos lá, vai dar certo. Enfim, eu tenho que me entender aqui como passa. Fala, Maria Augusta. Pode se apresentar, professora, para todo mundo aí. Não, gente, olha só. É muito complicado fazer isso, porque a gente está acostumado a olhar as pessoas, né? E a gente não vê as pessoas. É muito ruim. Então, parece que você está falando para si própria. Pelo menos a Maria Augusta eu estou olhando aqui, então já ajuda muito. Né? Meu nome é Michele, eu não sei se todos vocês são do UFRJ ou não, né? Se tem gente de outros locais, mas como é que vocês... Eu sou, então, médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou ginecologista e a gente tem um grupo na UFRJ, um projeto de extensão, na verdade, que trabalha com saúde LGBT, um grupo formado por alunos, ex-alunos, coordenado pela professora Erotilde Leal e por mim, dentro do Departamento de Medicina de Família. Né? Então, a gente já vem uns 2 anos e meio para 3 anos trabalhando com isso. Né? Então, enfim, a ideia aqui é que a gente possa trocar mais do que eu ficar falando só, tá? Mas eu, como não sei, assim, essa coisa é toda nova para vocês, é nova para mim, né? Aula pelo Zoom, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo, já fiz pelo Meet, mas pelo Zoom não. Então, tenho certeza que vou me enrolar aqui na tecnologia, mas tudo bem. E mais do que isso, né? Isso é o de menos, é a questão da interação, né? A interação é muito ruim. Eu não sei quantos vocês estão aqui, mas acho que tem mais de 100, né? Porque na hora que eu tentei abrir, ele reclamou que eu era mais do que 100. Mas, na medida do possível, a gente vai aí falando menos. Eu falo muito, então isso é um problema. E tentando ouvir mais vocês, tá bom? Deixa eu, agora, meu primeiro desafio é tentar colocar a tela. Aí, a senhora que está aí coordenando, está aqui, ó, host disabled, ou seja, você precisa me autorizar a compartilhar minha tela, não? Você já pediu ou não? É que eu também tenho meus problemas com o Zoom, professora, sendo bem sincera com você. Oi? Eu também não sou... Mamãe está perdendo, né? Faz parte. Deixa eu ver se tem algum lugar que eu tenho aqui. eu acho que eu permiti. Peraí. Sem autorização, isso. Vamos lá. Olha aqui. Agora eu vou de outra forma. Agora eu consigo ver mais vocês. Olha só, a pessoa está aqui explorando a parada. Aqui tem um share screen, né? Acreditei eu que o share... agora me deixou. Agora vai. Deixa eu botar em modo de... E... Pronto, já acredito que... Vai. Vocês estão vendo a apresentação? Não. Ainda não, professora. Eu, pelo menos. Quem estiver vendo, por favor, fala no chat, se possível. Aqui está escrito... Oi? Eu tô pedindo para quem... Agora foi para mim. Foi para Foi, você. né? Por favor, responda no chat se tá aparecendo. Tá. Foi. Então, o pessoal tá falando que apareceu, professor. Aqui.
abrir a tela, tá aqui, you are screen sharing. Não sei se foi. Oi, tá aparecendo. É porque tem uma distância, vou aumentar um pouco o meu áudio aqui. Acho que tem um lagzinho, né? Pronto. Então, o que vocês me pediram para falar foi sobre a saúde sexual da população homoafetiva. Esse era ali o título, né, que vocês me deram. E aí eu vou partir desse título, né? Porque esse título a gente já tem aí algumas coisas para comentar. A primeira coisa que eu fiz foi trocar o título. Ele virou Direito de Saúde Sexual e Reprodutiva da População LGBT. E aí, por que eu fiz isso? Para a gente poder, a partir do que foi escrito e a partir do que a gente vai falar, ver como que a gente, sem querer, vai entrando em umas armadilhas em relação às definições, né? Então, a primeira coisa é a gente falar do que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de características de indivíduos que podem ser diversas e não necessariamente, e podem ser diversas e com diversas combinações. Então, vamos partir de alguma coisa que a gente sabe direitinho, né? Princípio, o que é, né? Faz parte aí do entendimento de todo mundo. Sexo biológico. Bem, ou tem 2X no cromossomo, é uma fêmea, ou tem um X e um Y no cromossomo, é um macho. Até aí, ok. Sabendo que tem alguns casos de intersexualidade, mas que não tem a ver com X e Y no cromossomo, né? Se a gente tem sexo biológico, o sexo cromossomial, ele está lá. Alguns fenótipos, né? Algumas manifestações de caracteres sexuais secundários, eles vão se dar primários e secundários. Algumas características sexuais primárias e secundárias às vezes se dão diferente do sexo biológico. Para quem já está um pouquinho mais na frente aí no curso de medicina, já deve ter ouvido falar de síndromes como, por exemplo, síndrome de Morris, né? Que o sexo genético tem lá um Y no cromossomo, então é um sexo macho, mas a manifestação por uma insensibilidade periférica aos androgênios não se desenvolve uma genitália externa masculina, e sim permanece feminina, e da mesma maneira o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários não se dá nesse sentido. Professora, só uma coisinha. O pessoal tá reclamando que tá só no primeiro slide ainda, não trocou. Caramba, aí não sei, aí já passei aqui, vou voltar e vou passar de novo. Acho que travou no slide mesmo. Então vou parar e vou voltar. Foi? Foi, agora foi. Então, aqui, ó. Isso daqui é um biscoitinho de sexo, né? Isso é uma coisa que vocês acham na internet com maior facilidade. Todo mundo que fala de identidade de gênero, orientação sexual, enfim, mostra essa figura. Eu estava aqui falando da questão do sexo biológico, né? E aí eu estava falando para vocês sobre a questão dali, né? Do sexo cromossomial e do sexo fenotípico, mas isso aqui é alguma coisa que está mais dentro do que a gente entende, o que a gente está acostumado. Daí vamos para outras coisas. Então, a primeira coisa é o que é identidade de gênero. Identidade de gênero é com que gênero aquela pessoa se identifica. E pode se identificar com o gênero feminino, com o gênero masculino, com todos os dois ou com nenhum dos dois. E isso não tem relação com o sexo biológico. Então, como é que são as palavrinhas, né? Essa nomenclatura aí LGBT, às vezes enrola um pouco. A gente fala que uma mulher que tem um sexo biológico mulher, que se entende um gênero feminino, é uma mulher cis. A mesma coisa para o homem, ele é um homem cis. Mas, se nasceu com sexo feminino, mas a identidade de gênero, a pessoa se identifica com o sexo masculino, essa mulher não é mais a gente não chama mais de mulher, é ser um homem.
porque é assim que ela se identifica, é assim que ele se identifica. Passa a ser, então, um homem trans. A mesma coisa, nasceu com sexo masculino, a identidade de gênero é feminina, então estamos diante de uma mulher trans. As possibilidades, tanto de identidade de gênero, como de orientação sexual, como de expressão de gênero, são inúmeras. São dezenas, né? A gente sempre fala naquilo que é mais frequente, aquilo que a gente vê mais. Mas, de toda forma, tem várias denominações, né? Vamos lá para baixo, orientação sexual. A identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra. Tá? Aqui o coraçãozinho, ó. Orientação sexual é por que sexo, ou por que, melhor dizendo, por que gênero aquele indivíduo é atraído. É atraído por o mesmo gênero. Então, é homossexual. É atraído pelo gênero oposto. É heterossexual. E nisso você pode ter uma mulher trans heterossexual, uma mulher trans homossexual, uma mulher trans bissexual e várias outras composições nesse sentido. Tá? Eu já falei para vocês que sou ginecologista, então da população T, o que eu acabo atendendo mais, né, são homens trans e mulheres trans, mas ou no processo de hormonização ou quando já fez alguma cirurgia de ressignificação e aí tem uma vagina não formada, né, uma neovagina. Então, esse é o público que eu acabo atendendo mais, além, claro, de mulheres cis, lésbicas ou bissexuais. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho 2 pacientes que são homens trans, ou seja, sexo biológico é feminino, mas identidade de gênero é masculina. Então, homem trans. Um é heterossexual, namora uma moça. O outro é homossexual, namora um rapaz. Então, são coisas que são diferentes. E a outra coisa, aí aqui eu esqueci de falar, né? A gente tem bissexual, a gente pode ter pessoas que se denominam como pansexuais, né? Que tem atração afetiva e sexual por pessoas de diversos gêneros. Eu já tinha dito antes que a identidade de gênero ela é diversa. E a expressão de gênero é como essa pessoa se coloca no mundo, como ela faz a expressão daquilo com que ela se identifica. A gente sabe que culturalmente há definições aí de o que é mais feminino ou do que é mais masculino, sei lá, cabelo comprido, batom e brinco, né? É uma expressão de gênero mais associada ao feminino. Um cabelo curto, sem... Eu fico pensando, porque assim sou eu, né? Esse cabelo curto, parece que depois está preso, sem maquiagem, mas socialmente acaba se identificando, se faz a unha, né? Acaba se identificando mais com o gênero masculino. E assim vai, né? E tem o andrógeno, que não se identificaria com um nem outro, e tem vários, né? Se vocês quiserem se aprofundar nessas classificações, tem um monte de literatura para isso. Eu vou passar de novo o slide, vamos ver se vai. Não foi nem para mim, né? Agora foi. Foi aí, Maria Augusta? Oi, professora, tudo certo. Então, e o que são direitos sexuais e reprodutivos? São direitos humanos, internacionalmente reconhecidos, relacionados à sexualidade e à reprodução, que só podem ser exercidos livres de discriminação, coerção e violência. Não dá para falar de nada relacionado à população LGBT sem a gente reforçar isso. Hoje, o que se tem, né, a maior parte dos problemas relacionados à população LGBT está relacionada ao não cumprimento desses direitos, né? Na verdade, dos direitos humanos dessa população e também dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, lembrando, né, que todas as pessoas têm o direito de viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à livre expressão dos desejos. Todas as pessoas têm o direito a escolher o parceiro sexual sem discriminação
e com liberdade e autonomia para expressar sua orientação sexual, se assim o desejar. Esse livrinho que eu estou colocando a capa aí são os princípios de Yogyakarta. Os princípios de Yogyakarta, eles foram escritos nessa cidade, né, que fica na Indonésia, e ele foi escrito em 2006, ou seja, 14 anos atrás só. E qual foi a intenção? Foi escrever, colocar informações e, na verdade, legislar sobre os direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. O Brasil é signatário dos princípios de Yogyakarta, então o que está aí vale como lei, né, dentro do nosso país. Faz orientação, inclusive, jurídica. E aí é interessante a gente pensar também o seguinte, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 48, né? Fez agora 70 anos, 2018. Mas só em 2006 se parou para pensar que precisava de um recorte em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Sobre a questão da mulher, esse recorte tinha sido feito na década de 90, também bem tardiamente. Mas só agora, já no início dos 2000, é que se foi fazer esse recorte em relação a esse grupo populacional. E aí, lembrando que direitos humanos são atributos que todas as pessoas têm, sem distinção de idade, raça, nacionalidade, gênero, classe social, forma de pensar, que possibilitem seu pleno desenvolvimento como indivíduo, vivendo em igualdade, liberdade e dignidade com as outras pessoas. Eu selecionei aqui, dos princípios de Yogyakarta, 4 princípios que eu acho que são importantes para isso que a gente está querendo conversar hoje, né? Então, o primeiro princípio é esse, né? O direito ao gozo universal dos direitos humanos, que a gente já falou. O quarto princípio é o direito à vida. E não é à toa que eu recortei, né, esse princípio, porque a gente sabe que a população LGBT é vítima de muita violência, né? De violências simbólicas, de violências morais, mas de violências físicas, de violências sexuais, e muitas vezes sofrem injúrias, né, que levam mesmo à morte. A gente carrega aqui nesse nosso país, que a cada dia acumula mais premiações esquisitas, o título de um dos lugares onde mais se mata população T, né? Quando a gente fala em população T, a gente está falando de transexuais e travesti, né? No mundo, a gente tem uma mortalidade imensa, né, por assassinato dessas pessoas. Direito ao padrão mais alto alcançável de saúde. Toda pessoa tem direito ao padrão mais alto alcançável de saúde física e mental, sem poder ser discriminado por isso, por qualquer coisa. E aqui reportado a questão da orientação sexual e identidade de gênero. A saúde sexual e reprodutiva é um aspecto fundamental desse direito. Então, a gente não está fazendo favor nenhum a ninguém, né? Isso é um direito expresso por diversas nações do mundo e assinado pelo Brasil, né? Então, é colocado como direito. E proteção contra abusos médicos. Se houve necessidade de um bando de gente se juntar lá na Indonésia e escrever esse treco, né, proteção contra abusos médicos, é porque nós, como médicos, nossa classe médica, aí mundo afora, vem cometendo abusos que precisam ser coibidos em relação à população LGBT. Então, eu vou até ler, porque eu acho bem importante, né? E uma pessoa deve ser forçada a submeter-se a qualquer forma de tratamento, procedimento ou teste físico ou psicológico, ou ser confinado em instalações médicas com base na sua orientação sexual ou identidade de gênero. A respeito de qualquer classificação contrárias, a orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa não são em si próprias doenças médicas a serem tratadas, curadas ou eliminadas. A homossexualidade foi retirada, né, finalmente, do Código Internacional de Doenças há 1 ou 2 anos atrás, já não mais tempo do que isso. E aí, vamos falar um pouquinho de saúde, né? E aí eu até consertei, porque
roubei, obviamente, essa figura, né? Saúde para todos. A saúde da população LGBT, o Brasil, em 2013, ainda os estertores, né? De um momento que a gente tinha um pouco mais de liberdade e se pensava nas pessoas mais vulneráveis, publicou a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, como diretriz para a reorganização do sistema, no sentido de acolher essa população nas suas especificidades. Tem uma coisa que é sempre importante a gente colocar, é que a população LGBT tem questões relacionadas à sua saúde sexual, que são específicas, tem algumas relações outras de doença que são mais predominantes nessa população, mas a população LGBT tem outras manifestações clínicas de outras doenças, como qualquer um. Tem Covid, tem tuberculose, tem asma, sei lá, quebra o pé, né? Quando se tem uma identidade de gênero que é congruente, uma identidade de gênero e uma expressão desse gênero que é congruente com o sexo biológico, tá tudo bem. Quando você tem uma expressão de gênero que não é congruente com o sexo biológico, aí a coisa fica esquisita, né? Pode ser uma mulher trans ou um homem trans, mas pode ser, às vezes, uma moça que é lésbica, mas que tem uma expressão de gênero mais masculino. Ou um rapaz que se considera homem, é gay, mas se considera, né, a identidade de gênero não é feminina, mas a sua expressão, às vezes, né, de gênero, a maneira que veste, a fala, o modo de falar, é mais próxima ao feminino. Essas pessoas sofrem muito preconceito, independente do motivo do acesso, do contato com o sistema de saúde, o que faz muitas vezes que essas pessoas não acessem, não queiram acessar, e só cheguem a acessar esse sistema de saúde no momento onde já tem um agravamento maior do seu quadro. Então, por exemplo, a questão do câncer, né? Se vê manifestações de algumas neoplasias mais tardiamente nessa população, porque só chega mais tarde, né? Começa a sentir sintomas mais inespecíficos, alguma coisa não procura, vai procurar já numa situação de mais avançado, né? Mais complicado para se tratar. Então, questões que se precisam pensar, né, em relação à população LGBT. Antes de a gente falar questões sexuais, a gente fica achando que é só isso. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares. Aqui, gente, eu misturei população L, população G, população B, porque senão ia ficar imenso, né, se a gente fosse trazer essa especificidade. Mas, de forma geral, dá para a gente entender. Doenças cardiovasculares. Por quê? A gente tem, os estudos mostram, né, que há uma menor atividade física entre essa população, com exceção da população gay. Parece que a população gay não, ela tem mais atividade física, e aí, na verdade, é uma preocupação maior com o corpo, com o aspecto estético e tal. Uma maior tendência à obesidade, sobretudo nas lésbicas e nas bissexuais. E quanto mais a expressão de gênero é mais masculina, maior tendência à obesidade. Quanto menor o nível socioeconômico, mais tendência à obesidade. Maior é o uso de tabaco. Aí a gente vai ver isso toda hora, né? Maior o uso tanto de tabaco, quanto de álcool, como de outras drogas ilícitas por toda a população LGBT. Então, esses fatores são fatores que vão fazer predisposição a doenças cardiovasculares, mas também a câncer, né? Então, você tem uma maior incidência de câncer de mama no colo uterino. Eu vou falar melhor disso mais para frente. E não é nenhuma maior incidência de câncer de próstata, testículo, colo. Na verdade, é um adiamento desse diagnóstico, né? E uma maior incidência de câncer de ânus pelo sexo anal receptivo, né? E a maior probabilidade de contaminação por HPV. A questão desses STs HIV, que dado epidemiológico indiscutível, a maior parte da população que apresenta HIV é a população LGBT, né, a população gay, transexual. Entre os transexuais femininos, né, quer dizer,
as mulheres trans, é muito alta essa exposição ao HIV e essa contaminação. A mesma coisa com outras infecções sexualmente transmissíveis. Um dado muito importante é a violência por parceiro íntimo. Quando a gente olha para os dados, por exemplo, da violência contra a mulher, que já são altíssimos, a gente tem ali cerca de 30% das mulheres que já sofreram em algum momento uma violência, seja física ou sexual, pelo seu parceiro íntimo. Mas na população LGBT chega a 50% essa violência. Então, a questão da violência pelo parceiro íntimo é um fator gerador de adoecimento muito grande. Outras formas de violência, né, incluindo violência sexual, eu botei T ali para lembrar da população T, até já tinha falado antes. As questões relacionadas à saúde mental. E aí vale a pena a gente pensar como que é a aceitação do fato de ser, né, homossexual, ou melhor, do fato de estar pertencente a alguma letrinha dessa da população LGBT, em relação à família, à sociedade, à religião, ao mundo que é totalmente LGBTfóbico, onde a pessoa tem, primeiro, dificuldade de autoentendimento, muitas vezes de autoaceitação, e depois uma grande dificuldade de expressar isso, né, para a sociedade, para a sua família. Agora teve o Dia dos Namorados semana passada, e aí tinha essas mensagenzinhas, né, que rodam na rede social, falando: se você não pode colocar uma foto com o seu parceiro, a culpa não é sua, né? E é isso, as pessoas precisam se esconder. Então, é claro que isso vai gerar diversas questões da ordem do emocional e do psique, né? Então, não é à toa que existem tantos distúrbios psiquiátricos na população LGBT. E aí, como eu escrevi aqui, né, depressão, fobia, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedades diversas, e chama muita atenção a quantidade, o número de suicídios, tentativas de suicídio nessa população, que é acima da média da população geral. E, mais ainda, as ideações suicidas. São alguns estudos da população transexual mostrando ideações suicidas, assim, mais de 50% dessa população. Né? É muito, muito alto. Pela mesma questão, né? Você tem o abuso de tabaco, de álcool, de outras substâncias. Tem também uma questão relacionada aos locais aonde, né, se tem maior receptividade para a população LGBT. Então, muitas vezes são bares, boates, onde facilita, né, ou estimula um pouco o consumo dessas substâncias. E desordens alimentares vistas, sobretudo, em homens gays e bissexuais. Aí tem esse assunto é imenso, é claro que é impossível dar conta dele numa exposição só. E eu queria deixar esse site com vocês, assim, né? Esse site é GLMA, Gay Lesbian Medical Association. Então, Associação de Médicos Gays e Lésbicas. É uma associação internacional. E aqui é o link, né, do endereço do site. E lá tem um monte de material. Então, por exemplo, esse top 10 aqui, 10 coisas que devem ser discutidas por mulheres lésbicas na sua consulta médica, né, na sua consulta de saúde, tem para outras letrinhas, vamos falar assim. Então, assim, trouxe só para exemplificar. Por exemplo, questão do câncer de mama, do câncer de colo uterino, do câncer de endométrio, infecções sexualmente transmissíveis. Aquilo tudo lá de baixo a gente já falou um pouquinho. Eu vou me prender um pouquinho mais aqui, né? Então, o que acontece com as mulheres lésbicas, né? Muitas dessas mulheres lésbicas e também algumas bissexuais, né? E uma coisa que é importante falar antes, gente, que eu devia ter falado lá no início, não se tem muitos estudos, uma profusão de estudos com a população LGBT. O que a gente tem é, sobretudo, estudo sobre HIV/AIDS com população de homens gays e população de mulheres transexuais. Então, né, o que a gente vai falando, às vezes a gente não tem muito dado assim,
como a gente tem para outras coisas. Mas, bem, o que a gente tem hoje de estudo? Câncer de mama. É uma maior probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama. Por quê? Muitas dessas mulheres não engravidam. Então, a proteção que a gestação dá contra o câncer de mama não acontece. A gente já falou do abuso de álcool, e há alguns estudos mostrando relação ao desenvolvimento de câncer de mama e abuso de álcool. A mesma coisa relacionada à obesidade, sobretudo na adolescência, início da idade adulta, com o câncer de mama. Outra coisa importante, que vai replicar também no câncer de colo uterino, por exemplo, é o fato das mulheres irem menos às unidades de saúde, como eu já falei, né? A população LGBT ela tem uma maior dificuldade de acessar as unidades de saúde, o atendimento em saúde, por uma questão mesmo de medo do estigma, de medo do preconceito. E muitas vezes o diagnóstico desse câncer de mama vai ser tardio, então você tem uma maior incidência e tem uma população com diagnóstico mais tardio. Câncer de colo uterino. Isso cai na mesma questão do acesso, mas cai também num não entendimento da necessidade da coleta desse preventivo. Até uma das questões que foram colocadas aí nesse pré-teste, né, que a FMSA fez com vocês, era sobre a necessidade ou não de coleta de opstose oncótica, né, de preventivo, em mulheres que fazem sexo com mulher. E, na verdade, gente, desde que haja penetração vaginal, seja essa penetração realizada por pênis, por dedo, por algum objeto sexual, um dildo, né, um consolo, como se chama popularmente, está indicado a realização do preventivo na mesma rotina que é para mulheres heterossexuais. Né? Então, a coleta feita a partir dos 25 anos, primeiro 2 exames no intervalo de 1 ano, depois um exame a cada 3 anos. Isso é igualzinho para mulheres que fazem sexo com mulher, mesmo que elas nunca tenham feito sexo com homem na vida, mesmo que elas nunca tenham tido, então, uma penetração peniana na vida, mas se houve algum tipo de penetração vaginal, novamente, por dedo, por dildo ou por pênis, precisa se fazer a coleta do preventivo. O câncer de endométrio, se a gente olhar lá nos seus fatores de risco, a gente vai ver a obesidade, a gente vai ver a nuliparidade, então é daí que é mais aumentada essa prevalência. E a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Existe um certo mito, né? Mito e lenda urbana, né? Entre a população de mulheres lésbicas, eu gosto de falar assim, de mulheres que fazem sexo com mulher, né? Acho que é mais correto o que a gente está pensando como em relação à infecção sexualmente transmissível. Pode ser lésbica, pode ser bissexual, pode não se classificar nenhuma dessas formas. E há um certo entendimento que sexo entre mulheres não transmite infecção sexualmente transmissível, que é uma mentira. Pode ter transmissão de infecções sexualmente transmissíveis por contato pele a pele, como HPV, como herpes, mas também através desses instrumentos que são utilizados para a realização do sexo, os dildos, né, os consolos, como eu já falei, ou mesmo dos dedos. Então, líquido biológico está em contato líquido biológico com líquido biológico. Os estudos mostram que a prevalência é menor, quer dizer, a prevalência de infecção sexualmente transmissível em mulheres que fazem sexo com mulher é menor do que em mulheres que fazem sexo com homem, mas ela existe, ela é significativa. Então, a gente não pode... não, a menina só tem relação com outra menina, ela nunca teve relação com um menino, ela não vai ter uma infecção por uma clamídia, ela não vai ter infecção por gonococo. Não é verdade. Ela não vai se contaminar por HIV, não é verdade. É raríssimo a gente ver contaminação entre mulheres de HIV, mas no final do ano passado eu atendi uma moça lá na UFRJ e a gente não conseguiu identificar outro caminho de infecção pelo HIV dela que não tenha sido com a parceria feminina dela, com quem ela tem um relacionamento estável já há mais de quase 10 anos, que é soropositiva para o HIV. Então,
muito provavelmente a contaminação dessa onça se deu com sua parceira. Enfim. Aí, lá mais para o final, eu vou comentar um pouquinho com vocês, na hora que a gente está falando mais das práticas em consultório e tal, como é que a gente pode fazer essa orientação. Tá? Homens gays, né? Então, aquilo que a gente já falou daqui para baixo, né? Do câncer de colo, próstata, testículo, doença cardiovascular, enfim. E aqui, a questão da IST, do HIV. Aqui no Brasil, a gente não tem essa rotina. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o CDC recomenda que se faça rastreio para clamídia, para gonococo, para HPV, pelo menos uma vez ao ano nesses homens. Faça-se imunização para hepatite A e hepatite B e rastreio de hepatite C também anualmente. Porque essa população é uma população que tem maior prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em geral, incluindo o HIV. Deixa eu ver. O outro, depois eu volto. Então, aqui é do CDC, estão vendo aqui embaixo? Então, está aqui também, para quem quiser procurar lá na internet, ó, quais são, né, as atividades, as ações, o negócio aparece na frente, né? As ações de saúde sexual que devem ser utilizadas nas diferentes populações. Então, está aqui, né? Mulheres que fazem sexo com mulher, indivíduos transgêneros, e a gente vai vendo, ó, que os aconselhamentos, eles se encontram aqui. Aconselhamento contra o DST, aconselhamento contraceptivo. Poxa, mas o indivíduo transgênero? Como assim, né? Pois é, gente, tem que lembrar que um homem trans, como é o caso desse meu paciente, ele é um homem trans que é gay. Então, do ponto de vista biológico, tem um pênis que entra numa vagina. Tem um espermatozoide que encontra um óvulo. Se essa relação se dá dessa forma, pode se dar de outra forma, mas se dá dessa forma, com um pênis que entra numa vagina, esse menino está a risco de engravidar. Então, ele precisa de uma orientação contraceptiva. No caso específico desse meu paciente, é isso, né? A prática sexual, ela inclui a penetração da vagina desse rapaz pelo pênis do seu parceiro. Então, há a possibilidade de gestação. Inclusive, foi difícil de fazê-lo entender isso, né? Que ele, apesar de homem, poderia engravidar, visto que ele tinha útero, ovário, e tinha um parceiro com espermatozoide, que colocava os espermatozoides dentro desse útero. Então, lá, ó, câncer cervical, precisa fazer o screening em todo mundo, screening de clamídia, gonorreia, e por aí vai, né? Várias orientações. Aqui, eles só não tem, aqui tem homens que fazem sexo com homens, mas não tem mulher, né? Que fazem sexo com mulher. Se botasse mais uma tabelinha aqui, mais uma coluninha aqui, o cervical screening estava lá, o clamídia screening estava lá, né? E por aí sucessivamente. Outra coisa interessante, né? Quando a gente atende mulheres bissexuais, aí você fez uma identificação da presença de uma clamídia. Tem que tratar todas as parcerias sexuais dos últimos 60 dias, não importa se são masculinas ou se são femininas. Às vezes a gente esquece disso. Lá tá eu de novo com GLMA, porque a gente tem que pensar como que a gente pode fazer esse atendimento ser melhor, né? Porque além das questões que a sociedade como um todo coloca, a gente viu lá atrás, naquele slide que eu estava falando de jogar carta, que tem um princípio só para médico. Então, o negócio deve estar estranho, né, em relação a essa categoria. Como é que a gente pode, então, melhorar essa história, podendo cuidar da saúde dessas pessoas e se fazer alguém que essas pessoas queiram procurar para cuidar das suas saúdes? Porque tem isso também, né? As pessoas têm dificuldade de ir para os locais porque ficam o tempo todo pensando que vai ser, né, julgado. A gente já falou isso, isso é muito importante. E aí, a primeira coisa que a gente precisa é resolver as nossas questões em relação a isso. Não tem problema falar, não tem problema perguntar, tem problema desrespeitar, tem problema não aceitar as pessoas da maneira que elas desejam ser. Mas perguntar não é problema.
E quando a gente está falando de questões sexuais ali, biológicas, né? Prevenção de infecção sexualmente transmissível, controle de câncer cervical, né? Colo de útero ou de câncer de ânus, a gente precisa saber, além da orientação sexual, para além da orientação sexual, para além da identidade de gênero, qual é a prática sexual. Porque vamos combinar, sexo anal, sexo digital, dígito genital, né? Não é uma prática, sexo oral, não é uma prática só da comunidade LGBT, né? Pessoas, mulheres que fazem sexo com homem, né? E vice-versa, homens que fazem sexo com mulher, tem prática também de sexo anal, tem prática de sexo oral, então há uma contaminação, uma possibilidade de contaminação dessas pessoas por infecções sexualmente transmissíveis diversas, né? Nessas práticas sexuais que se colocam. Então, deixa eu ver, eu acabei não trocando os slides de lugar, mas eu vou trazer ele para cá já já. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa é ter um ambiente que garanta a privacidade e seja acolhedor. As pessoas compreendam que elas se encontram ali e que ali elas podem falar isso. O GLMSA, ele fala, GLMA, ele fala uma coisa que é bem interessante, assim. Tenta colocar no seu ambiente de seu consultório, no ambulatório, algum símbolo que diga, olha, aqui é LGBT friendly, né? Assim, aqui tá tudo ok. Pode ser uma bandeirinha, pode ser um cartazinho com... Né? Tem uns tão bonitinhos, que são aqueles bonequinhos todos de diversas formas, de meninos e meninas, meninos e meninos, enfim. Que a pessoa, quando chega e dá aquela mapeada no espaço, fala assim, nossa, interessante, né? Tem aqui alguma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo em falar sobre a minha sexualidade. Acolher. Acolher é isso, né? É deixar a pessoa falar o que ela quiser falar sem que a gente julgue, ouvir. Né? Eu, uma vez atendi uma menina, isso já foi consultório privado, e ela falou assim, bem, eu quero saber o que eu posso falar aqui. Se eu só posso falar de corrimento, de problemas de menstruação, eu posso falar de outras coisas também. Mas que outras coisas que você quer falar? Não, posso falar assim, sei lá, de sexo. E aí, na verdade, o que ela queria me contar é que ela era bissexual. E aí ela fez uma grande volta para isso, né? Mas com toda a razão, né? Não sabia com quem ela estava lidando, se ela ia ser bem atendida, ou se ela ia ser bem recebida ou não naquele processo. Ouvir e escutativa, gente, tem toda uma técnica de escutativa e tal, em algum momento da vida vocês vão aprender. Mas sobretudo, prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Né? Porque muitas vezes é nessa fala, como é o caso dessa menina, né, assim, que ela pergunta se ela só pode falar de corrimento, né, de menstruação. Então, ali tem uma escutativa pegando os ganchos para tentar entender o que tem por trás daquilo que não está sendo dito. Não fazer pressuposições. E aí isso junta lá com o cuidado com a heteronormatividade. Caraca, eu escreveria normatividade. Primeiro as pessoas acham, bem, se chega uma menina no consultório ginecológico, de vestidinho, assim, no cabelo, ela é heterossexual. Eu já saio perguntando qual é o seu método anticoncepcional e você usa camisinha com seu namorado. E ela nem deixa o espaço para que ela fale outra coisa. Do mesmo modo, se eu atendo uma moça que eu sei que ela é lésbica, ela não vai querer engravidar, pois ela tem uma parceria feminina. Então, nem vou me preocupar com questões relacionadas à saúde reprodutiva dela. É um pressuposto errado. Ela pode querer engravidar. E aí a gente não vai entrar nesse detalhe, não sei se vocês queiram me perguntar depois, mas existem, né, várias possibilidades de gestação definidas aí, não bem regulamentadas, porque não tem lei, mas normatizadas pelo Conselho Federal de Medicina, enfim. Outra coisa, se atende um rapaz, esse rapaz é gay, ele não tem filho, afinal de contas ele é gay. Se é uma mulher trans, também não tem... uma mulher trans também não tem filho. Né? Então, assim, a vida das pessoas é muito mais complexa do que a nossa caixinha, né? Não emitir juízo de valor, pelo amor de Deus, né? Porque
Quem emite juízo de valor é líder religioso, sei lá. As pessoas não vão lá para saber o que você acha da homossexualidade delas. Elas, apesar de... Nunca me foram, agora lembrei de uma história. E essa foi lá no Instituto de Ginecologia, lá na UFRJ. A menina marcou uma consulta para perguntar se eu achava errado ela ter relação sexual com outra menina. E, enfim, é claro que E aí ela foi lá para que eu fizesse um juízo de valor, né? Que não me cabe, em absoluto, né? Isso é uma questão, e foi isso que eu respondi a ela. Eu acho que você tem que fazer aquilo que você tiver vontade de fazer, que você tiver desejo de fazer. E, obviamente, a nossa função é orientar para que aquilo possa se dar da forma melhor possível, com menores riscos, tanto do ponto de vista físico, né? E a questão da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, e também emocional, né? Como é que ela pensa isso, como é que ela está avaliando isso, mas sempre a partir do outro, não a partir do que a gente acha. Por quê? Porque a gente precisa respeitar as escolhas individuais e a autonomia das pessoas, né? Cada um tem direito a ser o cada um, desde que não atrapalhe o cada um do alheio, né? Dar orientação visando redução de riscos à saúde e não conselho, porque quem dá conselho é mãe, é pai, é amigo, novamente, líder religioso. A gente não está aqui para dar conselho, para fazer aconselhamento, que é outra coisa. Deixa eu voltar para cá. Isso aqui também é do CDC. Eu acho que isso aqui assim, é super básico. Né? Você tem uma pessoa que você está atendendo, seja lá por que motivo for. Então, pergunta importante é se ela já teve vida sexual ativa. É aqui eles colocaram no último ano que estão fazendo rastreio específico de infecção sexualmente transmissível. Mas, se a gente pensar mais amplamente, bem, teve ou tem vida sexual ativa. A próxima pergunta é: você tem vida sexual ativa com meninos, com meninas ou com os dois? Com homens, com mulheres ou com ambos? Perguntar ativamente. Né? A pessoa saber que tá ok. Ela pode responder o que ela quiser. E isso é que eu acho bem importante. Independente se tem relação sexual com homem, com mulher, com os dois, qual é o tipo de relação, sexo que a pessoa pratica? Oral, vaginal, anal, sei lá, usa objetos, usa dedo. Com, né, isso é que eu já falei, com homens, com mulheres ou com ambos. E o número de parceiros sexuais, porque isso te dá uma... Não é pra gente julgar, nossa, a pessoa teve 100 parceiros. Tá, ok, teve uma maior probabilidade de exposição à infecção sexualmente transmissível porque teve um parceiro. Mas é só isso, é estratificação de risco. E uma outra pergunta que não está aqui, mas que é absolutamente fundamental, é se pratica sexo seguro. E aí, praticar sexo seguro, a gente precisa muitas vezes explorar o que essa pessoa está querendo dizer com sexo seguro. Vamos lá falar de mulheres que fazem sexo com homens, né? E aí, homens que fazem sexo com mulheres. Eu sou ginecologista, sempre começo pelo lado da mulher. O vício de profissão. Muitas vezes a mulher diz para você assim, não, mas eu uso preservativo. Quando você pergunta como que usa esse preservativo é colocado apenas na hora de ejacular. O pênis já entrou, já saiu da vagina 150 vezes e aquela camisinha só vai entrar na hora de ejacular. Nisso que o pênis entrou e saiu da vagina 150 vezes, o que tivesse que contaminar o vírus, a bactérias, enfim, o micro-organismo que tiver que ser transmitido já foi. Da mesma forma que, inclusive, né, o espermatozoide viável vai nessa história, pode até engravidar. Então, essa ejaculação que é feita na camisinha, ela já não é mais protetora. Para doença sexualmente transmissível, de maneira nenhuma. E para gestação, pouco. Mulheres que fazem sexo com mulher. Eu parei porque, na verdade, eu vou falar isso depois, eu acho melhor. Outra coisa, né? Quais são outros tipos de relação sexual? E aí eu estou falando em mulher e homem. Que se pode ter? Bem, só tem penetração vaginal? Não tem sexo oral? Não tem sexo anal? Se tem, lá atrás a gente falou do câncer de ânus, né? Que tem maior probabilidade nos homens gays de terem câncer
de anos. Por quê? Porque está relacionado à infecção pelo vírus do HPV. Quase 100% dos cânceres de ânus, 96,4%, não é sempre que o PCR erra, né? Você identifica a presença de HPV, sobretudo HPV do tipo 16 e 18, que é muito parecido com o câncer do colo do útero, são os mesmos HPV, mesmos genótipos de HPV. E aí, a gente pode ter uma mulher que faz prática de sexo anal e que pode ter um aumento de probabilidade de câncer de ânus. Hoje a gente não tem, em nenhum país do mundo, nenhuma organização assim, científica ou de saúde pública do mundo tem alguma organização para rastreio de câncer, para papricolão anal, né, que seria rastreio do câncer anal. Mas alguns estudos mostram que pode ser interessante realizar esse rastreio em pessoas que têm sexo anal receptivo, né, sejam elas homens ou mulheres. Então, a gente precisa se informar da prática sexual para poder orientar. E aqui, né, eu quis colocar para vocês sempre perguntam muito, né? Quais são as recomendações para sexo seguro de mulher que faz sexo com mulher? A recomendação é óbvia, gente. A gente para pensar é o seguinte: evite contato com secreção biológica. Eu sempre, quando explico isso assim para os pacientes, muitas vezes eu falo, olha, quando você está lá no laboratório de biologia da escola, e que você vai abrir um ratinho, você não vai botar uma luva na mão para você não ter contato com o sangue do ratinho? Então, secreções corporais, com maior ou menor probabilidade, podem carregar micro-organismos. Então, o sangue vai carregar mais micro-organismo do que a secreção vaginal. O esperma vai carregar mais micro-organismo do que a secreção vaginal, ou do que a saliva. Mas isso não significa dizer que a gente não possa ter contaminação através do contato com esses fluidos. A gente pode sim. Então, evitar contato com o sangue menstrual da parceira ou com qualquer lesão genital visível. Utilizar condom, brinquedos sexuais utilizados para penetração vaginal ou anal de mais do que uma pessoa. Considerar o uso pessoal desses objetos. Então, o que a gente quer dizer com isso? Os consolos, dildos, vibradores, sei lá o nome que quiser dar. Esses objetos, preferencialmente, devia pertencer uma a cada parceira, né? E aqui a gente colocou parceiras, porque você também pode ter pessoas que têm relação sexual com duas pessoas ao mesmo tempo, enfim, cada um faz o que quiser da sua vida. Então, cada uma dessas pessoas devia ter o seu próprio brinquedo sexual. Mas, em sendo compartilhado, o nome genérico para isso é dildo, tá? Então, eu vou falar dildo. Em sendo o dildo compartilhado, o ideal é que se coloque o preservativo no dildo e aí introduza no orifício anal, vaginal, enfim, de uma parceira, de uma parceria, e depois aquilo vá para o orifício anal, vaginal da outra parceria, trocando o preservativo. Então, usou em uma ou em um, vai usar na outra ou no outro, troca o preservativo. No limite, se não tem preservativo, lava com água e sabão. Mas aí o risco, né, já está aumentado. O ideal é que seja um para cada um. Usar método de barreira durante o sexo oral. Novamente, gente, não é para esse tipo de prática, mas só para meninos, entre meninos. Eu vou mostrar uma figura mais à frente. Usar luva de látex e lubrificante para realização de contato dígito genital, dígito anal ou outros contatos qualquer nos quais podem ocorrer sangramentos. No caso das pessoas que gostam de usar unha grande, tomar cuidado, porque essa unha pode não só machucar o parceiro, a parceira, mas pode também carrear, né, bactérias e outros micro-organismos nesse contato. Uma coisa que também é interessante, assim, que a gente não lembra, mas, por exemplo, há bactérias que vivem na região de ânus e de reto que podem contaminar essa parceria que está fazendo a penetração, né? Então, se vê muito, por exemplo, o aumento da incidência de Shigella em homens que fazem sexo com homens, aí com o que faz a penetração, né? No receptivo. Então,
Dentaldan é isso aqui, aquele protetor que o dentista usa quando vai mexer na boca, né? Então, ele coloca, tem uma abertura aqui, né, para ele poder mexer na boca. Então, seria isso, né? Colocar na genitália, utilizar e jogar fora. Isso aqui não é acessível do ponto de vista econômico para todo mundo. Então, novamente, né, foi o que inventei aqui a CDC, a como se fazer um dental dam a partir de uma camisinha. Então, aqui, ó, a camisinha desenrolada, corta-se a parte onde tem a área, né, de acúmulo do esperma, corta-se a outra parte desse cilindro, e aí a gente vai fazer isso sem a parte esta e sem a parte que fica na base do pente. Daí, se você cortar o cilindro nessa posição, ele abre e fica, semelhante a isso aqui, tá? E aí pode ser usado como uma barreira para a prática de sexo oral em genitálias femininas. Gente, assim, era isso, acho que eu já falei para caramba, foi quase uma hora aqui. Aceitar é uma escolha, mas respeitar é um dever. Então, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. As pessoas precisam, para a gente poder cuidar, se a gente se compromete com a sociedade a ser um profissional de saúde, um profissional do cuidado da saúde, a gente tem que cuidar da saúde de todas as pessoas que cruzam na nossa frente. Isso é básico. Se a gente aceita ou deixa de aceitar a forma como aquela pessoa leva a sua vida, isto não é um problema seu. Você precisa, independente disso, respeitar. Se você aceitar ou não, a escolha é sua. Mas respeitar precisa ser um dever. Tá? Obrigada. Eu estou meio perdida ainda, mas não sei. Porque é horrível, não tem retorno, né? Eu não sei se vocês acham bom, se vocês acham ruim, se vocês estão acompanhando, se vocês não estão. Não sei nada, né? Isso é horrível, gente. Muito ruim, muito ruim mesmo. Então, vamos lá. De verdade, muito boa palestra. E aí, conversem comigo, vai. Eu sou uma pessoa carente. No pré-questionário, na verdade, na inscrição, a gente deixou um espaço para as pessoas mandarem algumas dúvidas antes da palestra. Aí eu posso ler aqui? Pode, por favor. Quem quiser a gente mandar dúvida agora pelo chat, pode mandar também. Há uma primeira dúvida aqui. Queria saber sobre a vacinação para HPV em gays. Saber o quê? Vacinação para HPV em gays. Então, não tem uma rotina específica para gay, mas a gente aqui no Brasil já está vacinando meninos há algum tempo, né? Então, é bacana vacinar. Exatamente, sabe-se que, como eu falei, a maior chance de desenvolvimento de câncer de anos, é pela contaminação por HPV 16 e 18. E exatamente os subtipos de HPV que a vacina protege. Então, os desenvolvimentos de pesquisa não foram feitos para redução de câncer de ânus, eles foram feitos para redução de câncer de colo uterino, mas como efeito secundário, vai proteger. Então, vale a pena fazer a vacina, mas tem o seguinte, né? Não muda muita coisa fazer vacina depois de ter iniciado a vida sexual. Pode fazer, não vai fazer nenhum mal, mas a gente não vai ter a mesma efetividade de ação do que antes do início da vida sexual. Mas vocês, meninos, meninas sim, mas meninos com mais de 20 anos, 22 anos, não fizeram vacina para HPV, a não sei que a família tenha feito por sua própria conta, que ainda não estava no calendário do Ministério da Saúde, mas agora já está. Temos uma pergunta aqui. A pessoa só colocou assim: transmissão de HIV por homossexuais soropositivos com carga indetectável. Queria saber um pouco mais sobre isso, eu acho. Em tese, a probabilidade de transmissão é muito baixa ou nenhuma. Mas, independente disso, o uso preservativo não se exponha desnecessariamente ao HIV, porque aquele parceiro pode estar indetectável naquele momento, não está indetectável daqui a outro momento, e a outras infecções sexualmente transmissíveis. Quais são as condições de acesso à PrEP?
e critérios também. Condição de acesso, olha, eu sei falar, assim, o que eu sei falar é do Rio de Janeiro, né? Em tese, todas as unidades básicas de saúde deviam ter PrEP disponível, mas nem todas têm. Então, tem alguns hospitais específicos onde você consegue PrEP. Um deles é o Rocha Maia, eu estou em Copacabana, então vou falar aqui em Botafogo. E quais são os critérios? Bem, critério é um, não ser soropositivo para HIV, obviamente. E dois, ser uma pessoa que já sabe que vai ter um contato sexual com o parceiro, que pode estar contaminado e que não vai usar preservativo. E a PrEP, ela é uma coisa muito complicada, assim, é ótimo, é um super recurso, mas tem que tomar cuidado para que as pessoas não abandonem o uso do preservativo em função do uso da PrEP, né? Então, mas é isso. Quem achar que precisa usar, né? Vai para o aconselhamento e o aconselhamento vai receber a PrEP. O hospital da INE, né, que é o Instituto Nacional de Infectologia, lá da Fiocruz, Manguinhos também, distribui. Em teste, deviam ser distribuídos em todas as unidades básicas de saúde, mas a gente sabe que não é. Como abordar o tema durante a anamnese, principalmente pacientes trans, sem ser preconceituoso? Como abordar o que, amor? Não entendi. Como abordar o tema durante a anamnese, principalmente pacientes trans, sem ser preconceituoso? Eu não sei exatamente, o tema deve ser saúde sexual, né? É simples, é só perguntar com naturalidade. Porque assim, lá na sua anamnese você vai perguntar, por exemplo, se você estivesse fazendo uma anamnese de uma mulher, você ia perguntar, você já engravidou? Você teve quantos filhos? Foram partos normais ou foi cesariana? É a mesma coisa. Você tem vida sexual ativa? Você tem relação sexual com meninos ou com meninas? Por exemplo, você tem lá, chegou alguém que você acha que é trans. Pergunta. Não tem questão nenhuma, né? Assim, bem, você... Eu vou roubar um nome aqui, gente. Isabela. Oi, Isabela. Você é uma mulher cis ou você é uma mulher trans? E muitas vezes, esse meu paciente, que é um homem trans, ele me ensinou muito, né? Porque ele é um homem trans gay. E ele tem toda uma expressão de gênero feminina. E você chama, eu vou falar um nome aleatório, de João, mas você está olhando para uma menina, entenderam? Cujo sexo biológico é feminino. Então, para tudo. E como é que eu vou resolver se é ele, se é ela? Cara, pergunta. O nome de batismo lá é Maria. O nome social é João. Mas pode ser a João, não pode? Não tem a Pablo? Aí você pergunta, olha só, me ajuda aqui, como é que você quer ser chamado? Eu quero ser chamado de João. Tá, mas é o João ou é a João? Eu conjugo no feminino ou no masculino? Pode conjugar no masculino. Maravilha, e segue o baile. E eu que sou um pouquinho mais velha que vocês, que isso para mim não é tão medular, né? Agora tá ficando um pouco mais, mas isso não é tão medular. Essa questão dessa discussão de gênero e sexualidade é uma coisa da geração da galera até 25 anos, né? Eu já tenho quase o dobro disso, então não é uma coisa que está na medula. E aí eu tô falando, se eu errar aqui a conjugação, se eu conjugar errado, você me perdoa, me conserta. E segue o baile, gente. Acho que com carinho, honestidade, a gente vai adiante. Não tenho medo, não. Tenho medo de não perguntar e deixar a pessoa lá sem poder se expressar. Isso aqui é complicado. Fale, Magnífico. Existe alguma lista ou catálogo de profissionais de saúde especializados em saúde homoafetiva? Não. Que eu saiba, não. Pode ser que tenha em algum site específico LGBT, aí pode ser, mas assim, uma coisa pública. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos tem. Você consegue acessar pelo CDC. Tem lá um site que você vai lá, mas aqui no Brasil eu não conheço. Inclusive, se vocês descobrirem, podem me contar. Quais são os métodos que as lésbicas podem se prevenir contra ISTs e se existem novos métodos para produção contra ISTs no sexo entre mulheres? É aquilo que eu mostrei para vocês agora, né? O uso de luva, evitar o uso do dental dam, evitar compartilhamento de dildo, evitar relação sexual
com o paciente menstruado, pelo menos contato com esse sangue menstrual, lembrar que sangue menstrual é algo que é sangue, né? Um líquido biológico com alta probabilidade de infecção. É isso. Da mesma forma que é recomendado o uso de preservativo entre as mulheres que fazem sexo com mulheres, é recomendado que se use camisinha na masturbação feminina? Não há necessidade. Agora, se for colocar o dedo dentro da vagina da parceira, depois botar esse dedo dentro da sua vagina, ou do ânus, enfim, aí é líquido biológico, o raciocínio é muito isso, né? Assim, mucosa é líquido biológico. A mucosa entrar em Tem que lembrar que a gente está falando em probabilidades. A probabilidade é menor do que se tivesse tido uma penetração vaginal por um pênis, uma ejaculação. Sim, é menor. Mas ser menor não significa dizer não existe. Isso é bem diferente. As chances de ter ISTs em pessoas que possuem circuncisão e fazem chuca regularmente são maiores? A chance de ter IST em pessoas que têm circuncisão E fazem chuca regularmente? Olha só, o problema da chuca aí não é nem a circuncisão ou não circuncisão. O problema da chuca é se não for feita com instrumentos adequados, né? A gente tem as chuca sendo feita com garrafa de Gatorade. Aquilo pode fazer uma lesão no ânus. E aí a presença da lesão no ânus aumenta a probabilidade de contaminação, porque você já tem uma solução de continuidade ali. Então, a questão da circuncisão, ela é indiferente nessa história, porque a pele peniana, ela não vai proteger contra a presença, contra a eliminação de vírus ou bactérias ali da secreção do esperma, né? Mas cuidado é com a chuca, né? Porque a chuca é feita com qualquer objeto, sem ser específico para a chuca, ela pode lesar o ânus, e aí sim você tem um aumento de probabilidade de contaminação por função disso. Aonde podemos encontrar mais informações onde os profissionais podem se especializar mais no assunto, academicamente falando, além de palestras? Eu já dei aquela dica lá do site do GLM, meu pai do céu, GLMA, saiu. O Ministério da Saúde, ele vira e mexe, abre um curso sobre saúde da população LGBT, que é bacana. E tem muita coisa que vocês podem achar, gente, bacana em sites da internet, em sites mas não é site qualquer, não. É site do CDC, como eu mostrei ali para vocês, né? Uma das coisas que eu mostrei ali vinha do CDC. Site do NIT, inglês. Porque nós, brasileiros, começamos a falar de política para a saúde da população LGBT em 2013. Então, acabou que aquilo não evoluiu para coisas mais operacionais. Aquela política, ela é uma política, então ele está ali colocado em linhas gerais de desenvolvimento de políticas de saúde, mas não em coisas específicas, né? Então, para isso, mas não é difícil de achar, não. Eu posso mandar para as meninas, os meninos do FMSA, alguns links, se vocês quiserem, vão atrás, tem que correr atrás mesmo. Se você quiser mandar, professora, a gente compartilha, vai ser ótimo. Eu vou separar para vocês. Agora, uma das perguntas do chat foi: gostaria de saber se a chance maior dos cânceres mencionados na aula entre mulheres lésbicas é somente maior devido a elas geralmente realizarem menos prevenção ou se existe outra razão. Não, olha só, tem duas coisas, né? O câncer de colo uterino, ele está relacionado à prevenção. Então, é porque realiza menos prevenção, a gente acaba vendo mais probabilidade de desenvolvimento de câncer. E isso se dá tanto pelo entendimento equivocado das mulheres, como pelo entendimento equivocado dos profissionais de saúde. Tá?
Homem trans, então, gente, é complicadíssimo. Se é homem trans e tem útero, a não ser que nunca tenha tido penetração vaginal. Aí, ok, nunca tem penetração vaginal, vamos fazer um comparativo, né? Que nem lá o virgem que tem no protocolo do Ministério da Saúde para coleta de câncer de colo. A gente não colhe câncer de colo de útero em mulheres que nunca tiveram relação sexual, né? Quer dizer, relação sexual com penetração vaginal bem sabido, né? Porque tem outras formas de relação sexual. A mesma coisa. Se não houve penetração, não precisa. Mas entendo, pode ser homem, trans, com expressão de gênero totalmente masculina, com barba, com inferno 4, mas, sei lá, em algum momento, lá na sua adolescência, estava lá sem saber exatamente qual era o caminho que ia tomar, teve um namorado, teve relação sexual, ou, independente disso, é um homem trans, mas é gay, é um homem trans, mas de vez em quando transa com um homem, enfim. A gente precisa saber qual é o risco dessa pessoa. Entendo o risco e se acolher. Agora, os outros cânceres têm a ver com... Não é que vai ter algumas coisas que têm a ver com aumento de risco, mas tudo isso é comportamental, né? Como vocês perceberam. Tem mais obesidade, tem mais uso de álcool, tudo isso relacionado às questões de inserção social desse indivíduo que acaba desenvolvendo uma determinada cultura ali, né, de utilização dessas substâncias, ou de mais obesidade, por uma depressão, por ansiedade, enfim. Essas coisas vão se somando, e aí são fatores de risco para alguns cânceres. Câncer de endométrio, como eu falei, câncer de mama, uma relação menos, né, com álcool e obesidade. A obesidade, sim, com álcool menos comprovado, mas a questão de muitas mulheres lésbicas não terem filhos, então a gestação é uma proteção, a amamentação é uma proteção contra a câncer de mama. Então, aí tem alguma coisa mais biológica envolvida, né? Outra coisa interessante é câncer de cólon intestino, porque a utilização de álcool em maior quantidade, a forma de alimentação, né? As pessoas obesas comem mais gordura, enfim, isso tudo vai se relacionando. E aí tem alguns estudos americanos e ingleses, sobretudo, que mostram o aumento da incidência de câncer. Mas é isso, não se tem um bando de estudo. Então, a gente vê um falando e o outro não falando tanto. Um achando, o outro não achando. Né? Então, não tem grandes meta-análise, grandes revisões sistemáticas, mas são olhares que a gente precisa ter mais cuidadoso sobre essa população. E aí eu vou voltar a falar, não vocês não perguntaram, mas eu vou voltar a falar, porque eu acho isso muito importante, a gente bater isso. Não esquecer dos distúrbios emocionais psíquicos da população LGBT, gerada pelo preconceito, pela discriminação, pela violência que é exercida sobre essa população. Então, não deixar de perguntar como é que... Eu posso estar lá atendendo uma mulher que é bissexual, que foi lá fazer sua rotina, que foi lá porque está com prurido vulvar, eu sei lá o quê. Mas e aí, como é que você está? Você está tudo bem? Você está bem? Porque a gente sabe que tem uma maior chance dessa mulher ser vítima de violência, tem uma maior chance dessa mulher, entendeu? Então, com a população trans, então, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que estar junto, porque se tem grupo de população dentro da população LGBT que é muito vulnerável a população T, né? De travestis e transexuais. Brasil, idade média de vida de uma pessoa da população T são 35 anos, 80% vivem da prostituição. Então, essa população ainda é muito invisibilizada, ela precisa muito que a gente fale com ela e por ela, né? A gente tem alguns profissionais de saúde trans, né? Médicos, inclusive formados pelo FRJ, inclusive em cursos de faculdade nesse momento, mas ainda é assim, muito, muito pouquinho, né? Tem que ter um olhar muito cuidadoso com essa população. Fala, Maria Augusto. Vale a pena fazer citologia anal para rastreamento de lesões pelo HPV em gays? Se sim, de quanto em quanto tempo? Então, temos estudos que mostram que sim, que vale a pena, que tem impacto na redução do câncer de ânus. Eu vi rodar, eu olhei para baixo aqui, tinha uma pergunta entrando, perguntando qual é a explicação biológica, é pelo HPV, né? Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir o que você perguntou. O câncer de ânus é um câncer relacionado ao HPV, sobretudo ao HPV 16 e 18, igualzinho o câncer de colo de útero.
E é isso, né? É uma infecção, é uma doença que é provocada por um vírus de transmissão sexual. E aí, qual a frequência? A cada 2 ou 3 anos. Isso não está muito bem definido, não. Alguns pesquisadores falam de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. Mas é isso que eu falei assim, gente. Nós não tem um guideline, sabe? Não é que nem câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero a gente colhe preventivo a partir de 25 anos. Aí faz um preventivo com 1 ano, se os 2 forem normais, repete a cada 3 anos. Isso aí é, sim, quase mantra, né? Todo mundo sabe isso, é dessa forma. Mas câncer de ânus, exame Papa Nicolau, né? Que o nome em inglês na cabeça, Pap smear. Citologia anal, não se tem ainda definido bonitinho, assim, como um guideline. Mas é isso que os estudos que a gente tem falam. A cada 2 ou 3 anos, fazer essa coleta. Eu acho que a gente já pode começar a encerrar as perguntas. Mas uma outra pergunta é verdade que alho cru no canal vaginal previne infecção? Se sim, qual a explicação? Olha só, amor, isso não tem qualquer evidência científica, tá? A história do alho na vagina, não evidências científicas. Então, não é verdade científica, né? Aí tem aquela velha história assim, não, mas eu tenho uma amiga que, enfim, beleza, maravilha, que bom que foi bom para ela. Mas isso não tem embasamento científico. E dá, inclusive, muito nervoso de ver profissionais de saúde, médicas, falando no Instagram, não sei o quê, coloque alho na sua vagina. Baseado em que a pessoa está dizendo isso, né? Enfim. Não tem nada contra o alho, não, gente. Se tiver um estudo que mostra que o alho funciona, vamos ao alho, sabe? Sou super aberto. Só que você tem estudo, né? Senão, vira cloroquina, tá, né? Vermectina. Eu acho que a última pergunta para a gente encerrar qual é se é essencial usar. Desculpa, passou uma moto aqui, professora. Se é essencial usar preservativo no sexo oral e também, abre aspas. Então, em relacionamento lésbico, usar o dedo e lavar tá de boa? Fecha aspas. Uma última pergunta aqui para encerrar. Usar o dedo e lavar, tá de boa. Mas é isso. Você vai usar o dedo, não vai botar o mesmo dedo que botou uma na outra, né? O mesmo tempo. Aí transmitiu. E a questão do uso, olha só, gente, essencial como é que se faz sexo seguro? Sexo seguro no sexo oral, e aí o sexo oral receptivo na genitália feminina, tá? Porque também pode ser um homem fazendo sexo oral. Ele tem probabilidade, tem possibilidade de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Aí, a avaliação do essencial ou não essencial é de cada um, né? Cada um é que vai ali fazer a sua avaliação de qual risco que acha que está se submetendo e que risco acha que pode se submeter. Agora, a gente, como profissional de saúde, tem a obrigação de dizer o seguinte: olha só, pode se contaminar sim, pode se transmitir sim. O mais adequado do ponto de vista da proteção biológica é usar uma proteção. Agora, cada um vai fazer, né, gente? Aí cada um vai julgar como essencial ou não, é de cada um. Isso também é uma coisa bem interessante, sabe? Porque a gente, médico, é muito prescritivo. A gente acha que aquilo que a gente tem como conhecimento técnico precisa necessariamente ser seguido pelo outro. Se o outro não segue, ele não serve como paciente, digamos assim, né? E não é isso, né? Cada um tem direito a fazer aquilo que bem quiser, novamente, mas que não perturbe a vida dos outros, né? Que nem a história da cloroquina. Quem quiser tomar cloroquina, que tome cloroquina, né? Cloroquina é sua. Só não acho que tem que impor isso pro resto da humanidade, né? Acho que é isso, professora. Muito obrigada. A palestra foi ótima, de verdade. Eu participei bastante, também teve uma resposta muito boa no chat. E muito obrigada mesmo. É isso, Chico. Eu já entrei tão soberbada, porque eu já estou toda atrasada, eu nem agradeci a vocês, né? Então, muito obrigada a vocês aí do FMSA, eu já acompanho o trabalho de vocês há um tempão. Uma oportunidade aí da gente estar, né, fazendo um contato meio estranho, porque eu não estou vendo isso, eu estou vendo a Mariana. Oi, Mariana! Abriu a câmera aqui. Mas, vamos lá, né? A gente vai ter que apresentar, vai ter que se acostumar
a esse negócio que você não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Eu realmente, gente, é muito engraçado, assim, tava totalmente perdido. Tá falando para mim, né? Oi, tem uma, eu tô aqui no meu escritório, tem uma imagem do Darth Vader, tá falando do Darth Vader, né? É. Obrigada a você, professora, de verdade. A gente pode tirar uma foto? Um print, no Pode, caso? pode. Foto. É. Vou liberar aqui todo mundo para abrir a câmera aqui. Deixa eu ver se eu vou. Gente, que Agora eu vou ver vocês. Ah, que legal. câmeras, por favor, para gente tirar uma foto. Quem quiser participar da foto. Vocês estão conseguindo abrir a câmera, gente? O professora tem próprios problemas com o Zoom. Oi! Então, são... Gente, que linda, Isabela! Ah, tá aqui. Ah, tá. Tá, abriu a câmera, assim, já. Agora eu vou olhar todo mundo tá aqui, gente. Os nomezinhos, às vezes eu não sei quem. Ah, Então, que vou legal. tirar agora a foto. Sorri, gente. Peraí, mais uma. É isso. Pronto, professora. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigada, gente, todo mundo que participou também. É isso. Vamos mandar o questionário no grupo também. Por favor, respondam quem puder. Obrigada, professora. Vou encerrar aqui o questionário, então. Tá ótimo. Beijo. Tô saindo também.